Hoje o assunto será um dos demônios mais conhecidos atualmente, Paimon, um dos 72 demônios de Salomão e o servo mais leal de Lúcifer. Se você quiser saber o motivo dele ser tão obediente assim ao Lúcifer e também conhecer o Deus que teria gerado ele, um Deus alienígena, vem comigo. Lembrando que se você é novo aqui no canal e caiu aqui de paraquedas e curte esse tipo de assunto de anjos, demônios e todo tipo de mitologia, se inscreve aí no canal porque tem vídeo novo toda semana. Não esqueça também de deixar o like, de compartilhar o vídeo e de comentar alguma coisa aí porque me ajuda pra caramba, hein? Desde já, muito obrigado. O Paimon é o rei do oeste, ele faz parte dos anjos caídos, e sendo um anjo caído na história dele, nem sempre ele foi um demônio. E quando ele estava no céu fazendo parte dos anjos, ele era de uma classe específica chamada Dominações. E caso você não saiba o que são as Dominações, ela seria uma classe da hierarquia angelical que está na segunda esfera, e são aqueles anjos que fazem parte da alta nobreza angelical e são responsáveis por realizar as missões mais importantes e mais relevantes de acordo com Deus, e também são aqueles santos anjos que fazem a função de ministros de Deus. Entretanto, como eles fazem parte da segunda esfera dos anjos, eles não estão nem mais próximos da humanidade e nem mais próximos de Deus, eles ficam ali no meio termo. De toda forma, quando Paimon caiu e acabou se tornando um demônio muito poderoso e muito importante no inferno, sendo aquele que segue as ordens e obedece a Lúcifer sem nem questionar. Apesar do Paimon ter ficado bem famosinho de uns tempos pra cá por causa do jogo Genshin Impact, ou também por causa de um filme extremamente bizarro onde ele faz parte, ele ainda assim não chega perto em popularidade e nem em poder dos 7 príncipes do inferno, que seria um grupo de demônios que são ligados aos 7 pecados capitais, sendo Asmodeus, Beelzebub, Belfegor, Leviatã, Lúcifer, Satã e Mamon. E apesar do Paimon não fazer parte dessa classificação, tem outras também, como por exemplo está no livro de Abramelin. No caso, Abramelin seria um pseudônimo usado por um curandeiro ou um mago mesmo do Egito. E nesse livro ele diz que existem os chamados espíritos dirigentes, que seriam um grupo extremamente poderoso de demônios, e o principal deles, sendo eles Lúcifer, do latim lux, Lucifero, que significa portar, sendo assim o seu nome seria um portador da luz. Há também um outro nome, Lucifuge, também empregado ocasionalmente, vindo de lux, luz, e fugio, significa fugir de, sendo assim, o nome seria aquele que evita a luz. Tem também Leviatã, que vem do hebraico Levitin, serpente ou dragão tortuoso ou penetrante. Satã, que vem do hebraico Shaitan, um adversário. Belial, do hebraico Belial, um perverso. Esses seriam os maiores, mas tem também os subpríncipes, que é claro funcionam muito abaixo dos principais, mas em número são o dobro deles, sendo 8 subpríncipes. Astaroth, que está na Goétia como um duque do inferno e também está presente na Bíblia. Esse ser seria a demonização de uma deusa chamada Astarte. Astarô, do hebraico, que significa rebanhos, multidões ou assembleias. Geralmente é escrito Astarô e também é o nome da deusa Astarte, e Star deriva da mesma raiz. Magoth, que possui poderes para impedir operações de magia e necromancia, e também ele pode fornecer numerosos livros e quantidades absurdas de comida para banquetes muito luxuosos. Através de poderes de ilusão, ele pode mudar a aparência de qualquer pessoa e controla também um grande número de espíritos, todos com habilidades atribuídas a ele. Magoth pode ser derivado do hebraico Movat, que seriam pequenas pedras ou seixos, ou também pode significar uma mudança de acampamento ou lugar. Pode vir também do grego magos, ou mago, usualmente é escrito como magoth, e comparada à palavra francesa up, que significa uma espécie de babuíno, e também pode significar anão. Essa expressão normalmente é usada em contos de fadas, para designar um elfo ou um anão malvado, e esse espírito é também atribuído uma autoridade sobre tesouros ocultos. Segundo Larousse, o nome deriva ou do alemão ou do francês antigo. Asmodeus, às vezes escrito como Ashmodai. Alguns o derivam da palavra hebraica Azamod, que seria destruir ou exterminar. Outros o derivam do verbo persa Asmodei, que seria tentar, ensaiar ou provar. Alguns rabinos dizem que Asmodeus era filho do incesto de Tubal-Caim com a sua irmã Naamá. Outros dizem que ele era o demônio da impureza. Outros ainda relatam ter sido ele empregado por Salomão na construção do templo de Jerusalém, que ele então tentou destronar Salomão. Beelzebub, senhor das moscas, da gula, e também um dos deuses citados na Bíblia. Beelzebub, do hebraico Baal, senhor, ou Zebub, mosca ou moscas. Alguns derivam o nome do síriaco Beelzebuboi, que seria mestre da calúnia, ou aproximadamente o mesmo significado da palavra grega diabolos,
na qual se originaram o francês e o inglês moderno, respectivamente Diable e Devil. Oriens, que também faz parte dos demônios que dominam os pontos cardeais e às vezes também é colocado como trabalhando na corte de Paimon. Oriens, estes 4 nomes de Oriens, Paimon, Ariton e Amaimon são usualmente atribuídos aos reis do mal dos 4 quadrantes do mundo. Oriens, do latim Oriens, que seria ascensão ou oriental, este nome também é escrito Uriens, do latim Uru, que significa queimar ou devorar com chamas. É provavelmente de Uriens que se deriva o título medieval do diabo, que a saber seria Ser Urien. Tal nome por vezes se escreve Uriels, do latim Urius, o título dado a Júpiter na sua condição daquele que preside sobre o vento. Os últimos seriam Paimon, é claro, que dizem ser chamado pelos rabinos de Azazel, e também o Ariton e o Amaimon. Esse último dizem que tem um hálito extremamente venenoso. Na Goetia, Paimon é um poderoso e grande rei do inferno, tendo 200 legiões de demônios sob o seu comando, sendo talvez o que tem mais legiões. Entretanto, como minha memória é uma porcaria, eu não sei exatamente se tem alguém com mais legiões que ele. E a maioria dos espíritos que fazem parte das legiões de Paimon são também anjos caídos. E na Goetia ele foi o 9º espírito invocado pelo rei Salomão. E quando ele caiu, ele admirava e seguia o Lúcifer, sendo então o mais fiel de seus seguidores. E quando ele é invocado, ele aparece na forma de um homem com o rosto mais afeminado, sentado sobre um dromedário e vestindo uma bela e gloriosa coroa. Mas diferente da maioria dos outros espíritos que quando são invocados aparecem sozinhos, o Paimon é seguido por seus comandados que fazem um tipo de festa para a entrada de seu mestre. Eles parecem até uma orquestra. Esses espíritos em forma de homens tocam trombetas, tambores e tudo mais. No fim dessa festa toda, quando o Paimon começa a falar, é muito difícil que você entenda alguma coisa, porque a voz dele é muito grossa, estridente e muito poderosa. Ele fala tanta coisa que é quase impossível você formar alguma frase na sua cabeça, até que você obrigue ele a parar e consiga controlá-lo. Para chamar o Paimon, você tem que sempre olhar para o noroeste, e se ele for invocado por sacrifícios ou derramamento de alguma coisa, ele vai aparecer com outros 2 reis infernais, chamados de Lebal ou Bebal e Abalim, o Abalan, e também vem com outras 25 legiões de espíritos, das ordens das potestades, que seria uma outra classe de anjos que também faz parte da 2ª esfera da hierarquia angelical. Eles formam um coro angélico, formado pelos santos anjos que transmitem aquilo que deve ser feito, cuidando de modo especial da forma e da maneira como devem ser feitas as coisas. Também são os condutores da ordem sagrada. Pelo fato de transmitirem o poder que recebem de Deus, são espíritos de alta concentração, alcançando um grau elevado na contemplação ao Criador. Ou traduzindo tudo isso que eu falei, vocês devem ter percebido que Paimon controla muita coisa e muitos seres poderosos, então ele tem um baita poder. Mas esses espíritos nem sempre estão com ele, o mago deve sempre obrigar ele a trazê-los. O Paimon pode ensinar o invocador a arte das ciências, e também pode responder toda e qualquer pergunta que seja feita, assim como pode revelar todos os segredos. Ao comando do mago, ele pode controlar e subjugar qualquer pessoa e dar elas para o comando do invocador. Pode também dar a dignidade para as pessoas e confirmá-las, além de dar bons espíritos familiares. O Paimon, que tem a voz que parece um rugido, pode ter a aparência inspirada em alguns personagens, como por exemplo o deus da Palmíria, o Aziz, e caso você não conheça esse deus, fique tranquilo que já já eu vou falar sobre ele. E também pode ser relacionado de certo modo com o profeta Salé, que é mencionado no Alcorão, como tendo sido o possível responsável por restabelecer os valores da cidade de Tamud, na Península Arábica. E apesar do Salé ser um dos 4 profetas árabes, a sua história não é universalmente conhecida. Como o povo da cidade estava entregue a valores materiais que não condiziam com o seu Deus, o Salé começou a pregar pela espiritualidade e pediu um sinal dos céus. E como resposta, ele recebeu o envio de um camelo fêmea por Deus. A cidade começou a seguir os seus ensinamentos. O Paimon representa a jornada do autoconhecimento, andando pelo deserto da alma, porém sempre preparado com um estoque de energia. Nesse sentido, ele pode ser relacionado ao eremita, que retorna de sua jornada trazendo a luz e indicando o caminho, ou aos 3 reis magos que traziam bênçãos. Se você tiver interesse nos 72 demônios de Salomão e quiser saber mais, eu tenho alguns vídeos falando sobre eles aqui no canal. Vai estar no card e na descrição. Palmíria foi uma antiga cidade semita situada no oásis perto da atual cidade de Tadmor, na província de Homs, no centro da Síria, 215 quilômetros a nordeste da capital da Síria, que é Damasco, e foi fundado durante o período Neolítico,
E a cidade foi documentada pela primeira vez no início do segundo milênio antes de Cristo, como uma espécie de paragem de caravanas que atravessaram o deserto sírio. A cidade aparece nos anais dos reis assírios e é possível que seja mencionada na Bíblia hebraica. Ela acabou sendo incorporada pelo Império Seleucida e posteriormente pelo Império Romano, e foi sobre ele que ela prosperou bastante. Mas o foco aqui não é a cidade, mas sim os seus deuses. Os deuses dessa mitologia, assim como de várias outras, eram muitos e tinham elementos misturados, e nenhum deles, curiosamente, era dessa região. Praticamente todos os deuses dessa mitologia eram como se fossem aliens, porque eles vieram de fora da Terra, se bem que de certo modo todos os deuses das mitologias podem ser aliens também, mas enfim. O maior desses deuses era dividido em duas outras figuras, que são eles Jarribou, que é o deus do sol, e Aglibou, que é o deus da lua. E tinha também o Bel, ou Baal, que seria um deus meio babilônico e meio grego. Ele era o mestre de Palmira e sem dúvidas ele veio da Babilônia. Talvez até com os primeiros colonos da região que eram membros da antiga classe mercantil da Babilônia. Todos os deuses que eu falei aqui podem ser vistos meio como protetores dos ricos da cidade. Entretanto, a atividade mais importante de Palmira era o comércio de caravanas. E acreditem ou não, eles tinham deuses muito específicos para isso. Esses deuses eram especiais e tinham o principal dever de proteger as caravanas. Esses deuses eram dois: Arsu e Azizu, que eram dois companheiros. Sendo então dois deuses que protegem as caravanas, Arsu normalmente era representado por uma mulher que estava em cima de um camelo ou de um dromedário, e do seu lado estava seu irmão, Azizu, que aparecia da mesma forma, porém, é claro, ele era um homem. Azizu também podia ser chamado de Aziz, e aí você já pode imaginar a ligação com Paimon, porque temos uma deusa e um deus que estão em cima de um dromedário ou de um camelo. Você juntando os dois pode dar a imagem do Paimon, que seria de um homem com um rosto mais afeminado e em cima do mesmo animal. O culto a Azizu era muito bem estabelecido em Palmira, e ele junto com a sua irmã Arsu são figuras que aparecem na mitologia da Síria. Ele era também um dos vários nomes do Cavaleiro do Norte da Síria, que era normalmente chamado de Geneas, e sendo Azizu um nome tão conhecido quanto esse. Seu culto era ainda transportado por soldados sírios até Apulum, na Dácia, mas ele foi bem estabelecido na época de Valeriano e Galieno. Como eu disse aqui, normalmente o Paimon aparece como sendo anteriormente um anjo da Ordem das Dominações, e assume a forma de um homem com um rosto mais afeminado, mas isso pode variar dependendo um pouco da fonte. No Pseudo-Monarquia Daimonium, que o apêndice do Tratado sobre Bruxaria de John Warrior 1577 afirma que realmente o Paimon aparece com um rosto que lembra que tem traços de uma mulher, mas o Dictionary Infernal de Plance descreve que Paimon tem o corpo de homem e que tem um rosto que não é afeminado, mas que realmente é um rosto de mulher. Mas de toda forma, sempre que Paimon aparece, ele é descrito como sendo o mais obediente dos demônios a Lúcifer. E além de ser uma fonte de conhecimento, o Paimon pode ser usado como uma espécie de arma para atacar inimigos e aprisionar as pessoas usando suas próprias correntes. O castelo e a morada de Paimon fica no noroeste, e por isso que é indicado que quando você for fazer a invocação desse rei, você deve estar virado para essa direção. Lá ele fica com suas mais de 200 legiões, e apesar de aparecer como um anjo das dominações, ele pode também aparecer como um querubim. No Grimório galês, que é chamado de Livro dos Encantamentos, o seu nome aparece como Parmon. O texto também fala sobre a obediência de Lúcifer, e um outro motivo para essa tamanha obediência que ele tem para o Imperador Infernal aparece no chamado Livre des Espíritos, onde deixa bem claro que o Lúcifer é o superior direto de Paimon na hierarquia infernal. Todas essas formas dizem e confirmam que é muito difícil entender o que ele fala por causa da sua voz que é extremamente alta. Para resolver isso, o livro de Oberon dá uma sugestão. Você deveria, ao invés de tentar falar normalmente com o Paimon, pegar um pedaço de papel e nele escrever tudo o que você quer perguntar e falar para ele. Ou então você pode mandar um zap também. Todos também dizem que ele é muito bom para atrair espíritos familiares. O livro dos encantamentos também diz com todas as palavras e claramente que o Paimon consegue dobrar as pessoas à sua vontade, criando assim uma espécie de escravidão mágica. Os dois outros reis que aparecem com o Paimon, que são Bebal e Abalan normalmente, podem receber outros nomes dependendo da fonte. Na Goethe eles são chamados de Labal e Abali, e no livro dos encantamentos de Babel e Abetano. E apesar de extremamente poderoso, o Paimon ainda assim pode ser derrotado por alguns anjos, podendo ser esse anjo chamado de Raziel ou no Claves Inferni, o arcanjo Rafael.
O rei também é ligado com o elemento da água e com o animal Mantícora. Como eu disse pra vocês lá no começo do vídeo, de uns tempos pra cá o Paimon até que ficou bastante conhecido. Ele, por exemplo, é o demônio que aparece no filme Hereditário, que é um dos melhores filmes de terror que eu vi nos últimos tempos, inclusive. Que eu não vou dar spoiler pra você, mas se você quiser saber o que acontece, é só assistir lá, vale a pena. O Paimon também está no jogo Genshin Impact, que lá na verdade meio que, né, ele virou um anime, né, que tá aí na tela pra vocês verem. Ele também aparece na série animada do Helluva Boss. E no jogo Shin Megami Tensei, ele também aparece e lá inclusive ele tá com um visual bem fiel. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aquele like pra mostrar que você gostou. Não esqueça também de compartilhar o vídeo e de comentar alguma coisa aí e de se inscrever no canal. Valeu, falou, tchau.